Bom dia, gente. Hoje nós vamos falar de um cara fantástico e ao mesmo tempo muito criticado na história do Brasil. Um cara chamado Getúlio Vargas. Esse sujeito governou o Brasil durante 15 anos consecutivos, de 1930 a 1945. Esse período entrou para a história do nosso país como a Era Vargas. Porém, nós sabemos que ele chegou ao poder de forma ilegal, pois ele perdeu as eleições de 1930 para os paulistas e conseguiu chegar ao poder por meio de uma revolução armada. Estando no poder, Getúlio Vargas, gaúcho, advogado, inteligente, sabia que não podia fazer uma eleição de imediato, pois uma eleição rapidamente ele entregaria o Brasil novamente de mão beijada para os cafeicultores paulistas, pois os paulistas ainda tinham grande influência na política nacional. Então, ele chamou esse período, quando ele assumiu o poder, de governo provisório. Algo que seria passageiro, algo rápido. Porém, ele já entrou rompendo com as estruturas da política da República Velha, prometendo voto secreto, prometendo voto feminino, prometendo leis trabalhistas, jornadas de trabalho reduzidas, regulamentação do trabalho infantil, entre outras coisas. O certo é que, estando no poder, Getúlio Vargas já desagradava os paulistas que não aceitavam ter perdido as eleições. E aí ele vai ter que governar o Brasil com grande habilidade, certo? E aí ele chama, para ajudar ele nessa governança, o que ele vai chamar de interventores. Quem eram os interventores? É o cargo que hoje corresponde ao cargo de governador. Naquela época não havia governadores. Getúlio chamou de interventores. E nomeou para esse cargo os militares, tenentes, que apoiaram ele no movimento armado de 1930. Os paulistas inconformados já em terem perdido a eleição, os paulistas loucos para ter logo uma nova Constituição, loucos para ter logo uma nova eleição, porque eles queriam retornar ao poder, acharam mais um motivo para ficarem inconformados. Porque Getúlio Vargas nomeou para ser o interventor de São Paulo um pernambucano. Os paulistas queriam um paulista para governar São Paulo. E eles estavam inconformados com tudo isso. Então, depois de 2 anos de Getúlio Vargas na presidência, sem ter uma nova Constituição, sem ter uma nova eleição, os paulistas começaram a perceber que Vargas estava enrolando, que não ia fazer a nova Constituição, que não ia fazer as novas eleições. Então os paulistas organizaram um movimento armado chamado Revolução Constitucionalista de São Paulo de 1932. Esse movimento exigia uma nova eleição, uma nova Constituição. O que é uma Constituição? Um conjunto de leis. Então os paulistas queriam o mais rápido possível esse novo conjunto de lei, porque na verdade o que eles queriam era uma nova eleição para que eles pudessem retornar ao poder. Porém, os paulistas ficaram isolados nessa revoluçãozinha deles. Eles não conseguiram a adesão dos outros estados, não conseguiram o apoio dos militares de forma nacional e exigiam, de certa forma, que Getúlio Vargas colocasse um interventor paulista e não um pernambucano. Getúlio Vargas, inteligente na sua arte de governar, sabia que uma eleição, naquele momento, apenas 2 anos que ele estava no poder, era risco de perder o poder. Então, ele não vai fazer uma eleição naquele momento. E ele manda as tropas combater os paulistas. Houve confrontos armados em São Paulo. Nesses confrontos, morreram 4 estudantes: Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. Esses 4 estudantes mortos deu origem a uma sigla MMDC, que passou a ser usada em protestos contra Getúlio Vargas pelos paulistas, em cartazes, em panfletos, pichações de muro. Então, esses estudantes, eles embasaram a luta contra Getúlio Vargas. Porém, os paulistas não conseguiram o que queriam. Apenas um interventor paulista. Getúlio Vargas colocou um interventor de São Paulo para os paulistas, mas não fez a nova Constituição.
não deu aos paulistas o gostinho de retornar ao poder. Na verdade, Getúlio Vargas só fez essa nova Constituição em 1934. E mesmo assim, ele não fez eleição com voto direto. O que é o voto direto? As pessoas votarem para escolher o presidente. Ele fez uma nova Constituição, ele fez um novo conjunto de leis, criou o voto secreto, o voto feminino, porém, não houve eleição em 1934. Ele foi eleito de forma indireta pela Assembleia Constituinte e estabeleceu o mandato de presidente de 4 anos, porém, não teve eleição desse momento para frente, até quando ele saiu do poder em 1945. Getúlio Vargas governou 15 anos consecutivos. Esses primeiros 4 anos um pouco conturbado, pois ele teve que enfrentar o movimento dos paulistas, se assegurou no poder 4 anos, enganou os seus inimigos com a Constituição, foi eleito de forma indireta e permaneceu no poder.